Estamos mais para os nossos colegas da termologia, os termoutas, aqueles colegas que ainda não conhecem a termografia, ou aqueles colegas que já estão no treinamento nível 1, 2, ou estão na especialização, e aqueles colegas aí que estão para se aperfeiçoar no curso avançado. Boa noite a todos. Hoje a gente vai ter convidados especiais, estaremos falando sobre o exame, dando um apanhado geral dentro da área de dor, dentro da área de perícia, dentro da área de psiquiatria. Estamos com os nossos convidados, que eu já vou estar apresentando para vocês, o Dr. Maurício Zilbergeld e o nosso colega Paulo Rosado, né, o Maurício diretamente do Rio, e o Paulinho agora lá desculpa, estou confundindo aí. Ao contrário. Maurício de São Paulo e o Paulo do Rio de Janeiro. Para quem não conhece ainda a termografia é um método de imagem diagnóstica que ele serve de apoio para a avaliação clínica de alterações relacionadas à dor, inflamação, atividade metabólica e sistema neurovegetativo. Então, o corpo emite calor e, através do calor, a gente consegue ver as áreas que brilham mais e as áreas que brilham menos e, por meio disso, fazer uma palpação dirigida, um tratamento dirigido ou chegar num pré-diagnóstico ou diagnóstico complementar daquilo que está sendo avaliado. Então, nos casos de dor, que você consegue, então, monitorar, identificar áreas inflamadas e proceder com tratamentos dirigidos. Estamos aqui com o Dr. Maurício Zilbergeld. Tudo bem, Maurício? Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, Paulo. Boa noite, Dalmácio. Obrigado pelo convite. É bom sempre estar junto e falar um pouquinho sobre termografia. Isso. O Maurício é especialista em termologia e termografia pela USP, tem formação também em ginecologia e atua no Hospital 9 de Julho no serviço de termografia. E faz parte também aí da especialização em termologia junto com os outros professores. Boa noite, estamos com o Paulo Rosado, Dr. Paulo Rosado, ele que é psiquiatra, também especialista em termologia e termografia pela USP, diretamente do Rio de Janeiro. Boa noite, Paulinho, tudo bem? Boa noite, querido, como vocês estão? É um prazer estar aqui com você, agradecendo aí a oportunidade para falar um pouquinho da minha área de psiquiatria. Então, antes de começar as perguntas, eu quero dizer aos colegas que, à medida que a gente for conversando aqui, mandem suas perguntas, que a gente estará respondendo para vocês ou no chat ou nos próximos encontros. Vamos lá, então, vamos começar aqui o nosso bate-papo com o Dr. Maurício. Maurício, quando é que você começou a se interessar aí pela termografia? Conta um pouquinho a sua história aí, como é que você chegou até a termografia? Eu cheguei, eu diria que meio que por acaso. Nós trabalhamos numa clínica com colegas que faziam a parte de ortomolecular e simplesmente apareceu um livro de termografia. Um dos colegas havia adquirido, né? E ele virou para mim e disse assim, eu acho que você tem que fazer isso, porque você gosta de fotografia, você gosta de imagens, e gosta de eletrônica, né? Aí eu fui folheando o livro e realmente achei muito, muito interessante. E daí foi quando, praticamente foi na mesma época que foi criada a primeira turma da Faculdade de Medicina da USP, né? Então isso foi em 2010. E praticamente começamos tudo junto, né? E olha, vou falar uma coisa para vocês, a evolução de lá para cá é absurda, viu? É absurda, mas foi muito interessante. Nosso curso naquela época, acho que era de 2 anos e meio, ou 3 anos, de uma turma excelente, muitos bons professores também, e fomos adquirindo essa experiência, e depois eu conto um pouquinho mais. Não, muito bom, muito legal. E o que foi a diferença para você? O que você viu antes do curso e depois do curso? Assim, na tua vida profissional, o que você sentiu de diferença, tanto do aspecto de conhecimento quanto do aspecto profissional? Assim? Não, a diferença é muito grande, né? Porque a minha formação básica foi de ginecologia e obstetrícia, e eu já tinha encerrado a minha carreira de cirurgião e de obstetra, então eu estava só na parte clínica ginecológica.
E foi um salto completamente diferente, né? Para você sair para a área de diagnóstico, de dor, de tudo aquilo que aparecia nos nossos estudos de termografia. Então, é uma escola completamente diferente, viu? É uma escola completamente diferente e eu, na realidade, eu faço a termografia diferente da grande maioria dos nossos colegas. Tanto eu como o Dalmaso, nós não tratamos dos nossos pacientes, nós tratamos dos pacientes dos outros. Então, para nós, essa evolução, nós acompanhamos de tudo. Foi muito interessante. É uma escola nova, completamente diferente da escola tradicional da ginecologia e obstetrícia. Então, você pegou a primeira turma e é engraçado porque na primeira ainda as coisas estavam se ajustando, né? Tanto de conteúdo, exatamente questão prática, como que evoluir, né? Então foi um pouquinho mais longo do que é hoje, até pela essa questão da adaptação e pela própria turma, né, Maurício? O pessoal estava pedindo, né? Mais um ano, vamos lá, vamos fazer. Isso, foi começou mesmo. com 2 e o pessoal queria mais um, então ficou 3 anos a pedidos, assim, né? Foi muito interessante. E aquela experiência junto ao Hospital das Clínicas, com os vários professores, e o pessoal sentiu ali a necessidade de realmente balizar todo mundo, porque era, desde a primeira turma, sempre especialistas de todas as áreas, né, Maurício? O pessoal da neurologia, anestesia, o Fábio, lembro do Fábio Prieto, radiologistas, tinha vários outros profissionais de outras áreas, e então cada um contribuindo com uma informação diferente e querendo agregar e ao mesmo tempo querendo se balizar, conhecer um pouquinho do trabalho de cada um, né? A gente estudou muito a questão da mama na época, lembra? Foi. Nossa, a gente fez praticamente quatro módulos de Só mama, de mama. Né? Para ir a fundo nesse tema, né? Foi muito interessante. Tudo com desenhos, né, Marcos? Tudo com os desenhos à desenhos, com as mão. classificações. Mudou muito, viu? Mudou muito. Né? E É você vê. interessante também a quantidade de colegas que vinham de fora, porque eu me lembro que aqui de São Paulo realmente se devia, no máximo, uns 3 ou 4, eu acho que não tinha mais. O resto da turma, eu acho que nós éramos 20 e poucos na primeira turma, todos de fora. E todos até hoje mantêm-se fazendo a termografia, né? E discutia-se realmente bastante, cada um mostrando a sua área, as apresentações, uma época muito gostosa, viu? Eu já vou chegar na parte profissional, mas ali para concluir, assim, veja, você pegou, retomou o estudo da mama, que é dentro da tua área, né? E você acabou agregando muita coisa de outras áreas, né? A questão da dor em si, principalmente, né? Das neuropatias, das alterações inflamatórias, das doenças da tireoide, etc. Outras coisas que foram agregando também dentro do teu conhecimento, né? E hoje você aplica praticamente isso tudo no teu consultório, no teu dia a dia, aí tanto no hospital lá no 9 de julho, onde você trabalha, quanto na tua clínica diária também, né, Maurício? Na vivência, realmente, eu passei a ser obrigado a estudar uma série de coisas. Eu só vivia de ginecologia, então passei a estudar anatomia. Eu acho que nem na faculdade não estudei tanta anatomia como estudei fazendo termografia. E neurologia, aquelas aulas do professor também maravilhosas, né? Então, a gente vai agregando bastante informação para a execução do exame. Tanto é que foram criadas imagens paralelas às imagens tradicionais, né? Mas olha, isso não vai acabar não, isso vai continuar assim, cada vez mais eu acredito que os colegas vão se inteirando mais e vão adaptando mais as suas especialidades. E 2010, a gente está falando, então, já são aí 19 anos, né, Maurício? 9 anos, quer dizer. 9, por favor. O som saiu distorcido aqui. Então, vamos voltar aí para 2015 agora, com o Dr. Paulo Rosado. Não é isso, Dr. Paulo? Você entrou em 2015, e como é que foi parar um psiquiatra lá na especialização? O que atraiu você, dentro da tua especialidade aí, a chegar até a termologia? É o que eu estava falando anteriormente, a fibromialgia. Porque esses pacientes que me chegavam,
já vinham com diagnóstico de fibromialgia e a maioria das vezes me parecia que não. E a gente ficava sempre na dúvida, porque a turma da reumatologia queria esse suporte e a gente trabalhava com o quê? Com medicação e ponto final. E uma psicoterapia que muitos não faziam. E aí, o que acontece? A minha querida mestra Ivani Toge, da neurofisiologia, que faz eletroencefalografia aqui no Rio, aí ela pesquisando encontrou a termografia. Aí o que a Ivani faz? Me convida para fazer o curso de termografia com ela. Aí eu digo, poxa, Ivani, o que a gente vai fazer em São Paulo, termografia? Ela incentivou muito, eu digo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer. E foi a partir daí. Aí começamos a estudar com uma dificuldade danada, era uma coisa de louco, porque a gente tinha que ver todas aquelas imagens e não entendia nada, né? Vocês veem a doutora Ivani, um grande abraço para ela, se ela estiver nos vendo agora, né? A Ivani, como vocês trabalham com eletroencefalografia, não é isso? Eletroencefalografia. E a Ivani é uma das grandes autoridades aí no tema da eletroencefalo no Brasil hoje, uma referência aí, né? Talvez a maior. Eu posso até me sentir à vontade para dizer isso. Não, sim, pois é, a gente ficou muito honrado com a vinda dela no curso, né? Só que é um eletroencefalo, não trabalha com imagem, né? Essa que você sentiu o impacto primeiro. O impacto total, né? De pegar uma imagem colorida ali e começar a desvendar os mistérios do cérebro por um outro caminho agora, né? Porque a nossa imagem colorida era de mapeamento, né? Mapeamento cerebral, quer dizer, a gente não vê muita coisa, não vê nada, né? Então, aí o que acontece? Com o passar do tempo, aí a gente ficou mais ligado ao querido professor, e aí ele chega para mim e diz assim, por que você não pensa em fazer a avaliação de depressão através do calor da face? Aí aquilo me assustou. Eu digo, eita, e agora? Agora vai ser difícil. E a gente começou a pesquisar. Aí começou a pesquisar com a ajuda dele, com as informações, com a cobrança, que nunca foi pouca, e não é até hoje, né? Não é até hoje. Mas assim, a ideia também não foi do nada, né? A gente sabe que tem literatura já trazendo esse tipo de informação, né? Hoje é uma coisa muito moderna que está se puxando, é o estudo das reações térmicas da face dentro da depressão, esquizofrenia, e tem as alterações psicofisiológicas, né, que o pessoal chama, né? Psicofisiológicas. E como é que é isso dentro da tua área aí, Dr. Paulo? No meu caso, o meu trabalho, que já é um grande trabalho, porque dá trabalho, é através do PPT. Então, a minha pesquisa é voltada diretamente para a depressão. E aí, no início, o que acontecia? Eu usava a termografia como um diagnóstico. O paciente chegava com aquela queixa, a gente fazia a termografia e achava lá o BTT baixo e a gente ia acompanhando. Para quem não conhece, aqui tem alguns ouvintes nossos que não sabem o que é o BTT, né? Então, só para informar, é uma maneira de a gente mensurar a temperatura cerebral através da temperatura que tem nessa região da face, que ela é o canto medial dos olhos, é uma região que tem uma relação térmica diretamente relacionada à temperatura do hipotálamo. Então, a gente consegue avaliar o padrão térmico e ter uma ideia metabólica termodinâmica cerebral, que é chamado BTT, que é o turno de temperatura cerebral. Desculpa te interromper, não, mas alguns colegas ainda estão começando na área e não conhecem esse termo BTT, que vai estar aí, depois você vai contar para nós o curso que você fez, mas já vamos chegar lá, estou tentando relembrar aqui, 2015 e 2016, aí, foi a época que você fez. Então, me conta mais, assim, como é que foi essa trajetória na especialização, antes de você partir depois sua parte clínica mesmo, né? Aí a gente foi trabalhando em cima
mais da face, e começou a acompanhar todo esse trajeto, esse aprendizado que foi a termografia até o final do curso. Eram coisas que a gente via que a gente não tinha ideia. E, como estava dizendo o Maurício, até hoje eu estou sendo obrigado, quase 60 anos de idade, a reestudar anatomia, com uma vontade danada, e é o que a gente faz, né? E acompanha os resultados e ajuda muito. E o mais interessante, claro que eu não vou sair tratando as patologias que a termografia nos mostra, mas o interessante é a gente encaminhar para os colegas, e no início eles não recebiam a coisa com muita, aqui no Rio pelo menos, né? Com muito boa vontade. Hoje não. Hoje na minha clínica eu tenho ortopedistas, reumatologistas, ginecologistas, mastologistas, que já pedem a termografia como exame. Hoje mesmo aconteceu uma senhora me pedindo para fazer urgente uma termografia da mama solicitada pelo mastologista dela. Então, essa coisa eu tenho observado muito, né? E a gente vai, na medida do possível, estudando, aproveitando esses casos e encaminhando para as pessoas que fazem a solicitação dos exames, né? Eu vejo em vocês também uma coisa muito bacana que eu tive no começo, que é a questão da como a termografia ela abre portas para a gente, né? Não só na questão do conhecimento novo, mas as oportunidades assim de conhecer outros colegas, amigos como vocês, né? Quem imaginaria assim a gente está lá num curso com alguém da psiquiatria, com alguém da ginecologia, com alguém da neurologia, outras áreas que você nem imaginaria estar fazendo uma formação junto com um colega. E eu conheci professores novos, professores de outros países, como já passaram lá pelo curso, né? Eu acho que quando você fez, Paulo, foi mais quem foi? De internacional? Você lembra? Não lembro. Na sua época tinha da Mama, teve alguns colegas do México, teve um americano também. Teve um americano. Os americanos que vieram, foi na turma do Paulo, sim. Foi na turma do Paulo. Teve um oriental também, não teve? Um oriental especialista em dor. Também a gente viu, foi convidado por você também. O professor Uzuki, do Japão. Exatamente. Isso, ele falou de mama e falou de dor também. Aí o professor Zhang também, da Coreia do Sul, teve com vocês. Vocês pegaram bastante professores de fora na época. Sim. Muito bom, muito bom. Isso. É uma oportunidade que a gente não legal, encontra, né? No dia a dia, não tem. Né? Você pode fazer qualquer pós-graduação, pelo menos aqui no Rio, e é muito complicado você conseguir o acesso a esses professores, né? Eu acho que essa é além do conhecimento, do aprendizado, é essa porta que se abre, né? E sem contar com os colegas que a gente aprende, né? Porque parece que cada um ali é professor da sua área. Eu ficava até constrangido, né? Porque eram pessoas que tinham um vasto conhecimento em neurologia, em ortopedia, enfim. Mas a gente ia acompanhando e vai aprendendo. E você vê que dentro, continuando aquele teu trabalho da depressão, você hoje é a nossa referência em termografia e depressão, né? Conta um pouquinho para nós do trabalho, porque daí você evoluiu com ele com TCC, né? E ainda continua os estudos aí. Então, conta um pouquinho mais para nós do trabalho para a questão clínica. Assim, claro, a gente tem que ter a ressalva aqui que a gente não está querendo substituir a avaliação clínica, os critérios clínicos, tem né, a questão da medicação, o tratamento em si da depressão, tem todo um padrão todo que o Paulo segue aí de uma forma disciplinar, de uma forma as diretrizes da sociedade dele, mas ele está complementando essa avaliação de uma forma um pouquinho mais objetiva, né, Paulinho? Conta para nós um pouco como é que você está objetivando isso aí? O que hoje para mim está sendo muito interessante é a gente utilizar a termografia como acompanhamento do doente, não mais como um suposto diagnóstico. Então você entra com a medicação e vai lá, faz a termografia, e o pessoal que ainda não conhece o BTT, você começa a ver que os números começam a melhorar e o paciente começa a responder, né? Então sai aquela
o que eu acho legal, que eu acho que na perícia vai funcionar muito bem, já deve estar funcionando, é aquele indivíduo que chega lá supostamente com uma depressão, desesperado, que, enfim, e você faz uma termografia e você encontra valores totalmente normais. Então, isso é uma coisa que eu achei muito interessante. Essa é mais um agente facilitador aí, né? Independente do diagnóstico clínico. Você tem alguma coisa que comprove, né? Mas, para mim, hoje, a coisa está funcionando desse jeito. O diagnóstico é importante, mas o acompanhamento desse doente é mais interessante ainda. E você vai vendo que o BTT vai aumentando, que ele vai respondendo. E outra coisa também, que isso é uma coisa que talvez não pegue ainda no meu tempo, mas é você pegar determinados medicamentos, testar através da termografia. Ah, sim. Então, Isso você já vai pega acontecer em breve, né? Daqui a pouquinho a gente já vai ter isso de uma forma mais é, evidente. é um breve, né? Mas que tem uma certa lógica, né? Você Claro. fazer a medicação, não estou respondendo, não me adaptei à medicação, tá? Aí você faz a termografia, está lá mostrando e realmente não está dando resultado para ele. Sugestão, dá licença. Termocronoterapia, olha que bonita a sugestão, hein? Ó, termocronoterapia. A gente já vai falar com o Dr. Paulo para a gente falar um pouquinho da fibromialgia e depois para ele nos contar um pouquinho do treinamento de BTT agora, recentemente em São Paulo. Mas antes eu queria falar com o Maurício, doutor Maurício, depois que você fez pós, você está trabalhando agora no Hospital 9 de Julho, e eu queria que os pacientes que têm procurado, qual que é o perfil do paciente que tem te procurado lá? Porque nem você falou, você atende, faz o exame, mas você não trata esses pacientes que estão procurando. Então, você faz uma prestação de serviço médico para o colega médico, para as clínicas que necessitam de um diagnóstico. Então, quais são os pacientes que têm chego para você no Hospital 9 de Julho? Qual que é a característica desses pacientes, assim, geralmente, né? Primeiro, um segredinho aqui que não saia daqui. Quem fazia isso tudo sozinho era o professor, viu? Ele vinha de Curitiba e passava 1 ou 2 dias aqui depois de dar aula, ou antes disso, antes de ter sido criada a pós, ele vinha para cá e fazia esse trabalho. Eu, como um carioca enxerido, já no primeiro para o segundo ano, eu dei aquela de posso conhecer o seu serviço e nunca mais sair de lá, viu, gente? Então, mas muito bom. é muito interessante porque o trabalho que a gente faz lá no 9 é aquilo que eu falei antes, não é um trabalho de terapia, em termos, né? Porque o paciente, quando ele chega lá, ele já é um paciente angustiado, é um paciente que vem praticamente com aquela última esperança, puxa vida, eu estou na perícia e ninguém vê nada, ninguém acredita em mim, e aí quando você começa, nós temos uma tática de trabalho lá para começar, entre aspas, a acalmar o paciente antes dele entrar para a sala. Nós conversamos com ele na recepção mesmo, orientamos como é que deve ser feito o preenchimento de todas as fichas, são 3 fichas básicas, né? E só nesses 10, 15 minutos que nós estamos sentados com ele lá fora, isso já faz com que haja uma quebra de gelo, né? Então, esse paciente, quando chega na sala, ele já está mais tranquilo, mas vem angustiado pelo problema dele, esperando aquela esperança realmente de dizer, puxa, esse exame vai mostrar o que eu tenho e o que não tenho. E no começo, basicamente, era um paciente de dor. Eu diria que 100% dos pacientes, nós ainda não estávamos fazendo com tanta frequência mais aprofundados estudos de mamas, mas sim os pacientes que nos chegavam de dor, pacientes internados no Hospital 9 de Julho, pacientes em coma. Olha, gente, nós apanhamos bastante para fazer imagem, aprendemos a fazer imagem de tudo quanto é jeito, seguindo o protocolo, saindo do protocolo, enfim. Então, quando você começa a fazer o exame desses pacientes, eles começam a ver as imagens no monitor,
É impressionante, porque o próprio paciente ele se exalta dizendo, é ali que eu tenho, agora eles vão acreditar, a minha dor está ali. E isso dá uma satisfação, como se você fosse o terapeuta, né? Você está abrindo as portas para o tratamento desse paciente. E fazemos isso, aí vai para o laudo e volta, e não raro, recebemos esses pacientes uma ou duas vezes após, mas normalmente não, porque esse paciente volta para o seu médico e aí nós perdemos um pouco de contato. Mas é uma satisfação muito grande fazer o exame, porque ele está vendo, você vê a satisfação o paciente se acalma, ele vendo o problema dele, ruim ou bom, ele se acalma, viu, Marcos? Puxou muito um pouquinho aí o lado do Dr. Paulo, né, Dr. Paulo, do paciente psiquiátrico lá, né, que quer ter ansiedade. Você vê que a psiquiatria está em todas as áreas da medicina, Sim. né? A gente que não percebe, às vezes, ali, mas tem esse lado que a Termo traz de deixar mais concreto uma questão subjetiva, que é a dor. Não, porque a dor, claro, a gente não está mostrando a dor na imagem, mas o que ela representa para o paciente do ponto de vista biológico, no corpo dele, e que aquilo tem um caminho. Aí acho que entra até o teu interesse dentro da área da fibromialgia, né? Que você tem as alterações neurovegetativas, porque o diagnóstico é clínico e tudo mais, mas sempre fica faltando aquela coisa, tá, mas doutor, ninguém vê essa minha fibromialgia, ninguém acredita, né, Paulo? Isso aí deve ser muito comum para você também, né? Muito comum. Eu acho interessante quando esse paciente chega realmente indicado por alguém com dor, com um possível diagnóstico de fibromialgia, quando ele recebe o resultado, ele faz questão de não levar primeiro, ele não quer levar para a médica, ele quer que a gente que fez o exame, que a gente avalie junto com ele, e ele ganha essa confiança, né? Porque você fez o exame, você está interessado em mostrar para ele e para o médico o que está acontecendo, e eu acho isso muito legal. Agora, as grandes dificuldades de realização de exame é a dificuldade do paciente com dor fazer o exame. Os idosos com dor. É muito complicado. Você tem que ter muito tato, muito cuidado, tem que parar o exame. Nem sempre você segue totalmente o protocolo e você deve puxar minhas orelhas quando você vê os meus exames, mas às vezes tem a justificativa, né? A gente não consegue fazer cumprir aquele protocolo. Então, era o que o Maurício estava falando, o paciente em coma, o paciente... Sim, a gente já fez casos de queimadura, né, Maurício? Queimadura, aqueles pacientes para hiperbárica, com feridas graves. Isso. Né? São situações especiais, a gente sabe que o protocolo ali tem que ser adaptado para o posicionamento totalmente diferente, né? Exatamente. Tem que ser um pouquinho um artista aí que entra a arte dentro da medicina, né? Tem, senão não dá certo, senão ele nem faz o exame, entendeu? Ele desiste no meio do caminho, diz, não, você tem que saber lidar com esse doente para fazer o exame. E às vezes você leva muito tempo, né? Mas a gente consegue, né? E tem uma situação até importante para o pessoal conhecer, e agora estou lembrando aqui, o que o Dr. Maurício faz bastante, é os pacientes com dor perineal, que é um paciente difícil de avaliar clinicamente, até negligenciado muitas vezes, porque o próprio colega ali não pergunta sobre a parte sexual, a parte ginecológica, tanto do homem, né, da mulher, quanto também a parte masculina, e às vezes a pessoa tem a dor, tem a dificuldade, tem desconforto, e não é só a questão da fibromialgia, existe a dor pélvica mesmo, e que acaba passando batido, né? E quando ela surge, vem toda a questão psicológica também envolvida nisso, até que ponto realmente aquela dor existe ou não. E, doutor Maurício, explica para nós como é que você faz o exame, então, nesses casos, porque aí o posicionamento já é todo diferenciado, né? Eu estou perguntando, eu sei a resposta, né? O Maurício sabe, mas é bom que ele conte lá o que precisa para fazer um exame de avaliação perineal, né? O importante é você saber primeiro levar o paciente, né? Porque ele não está esperando esse tipo, nem o homem, nem a mulher. Eles não estão esperando esse tipo de exame. Eles já são meio que informados que os exames são posturais, que ele vai ficar de pé, vai ficar de costa para se levantar.
Mas o que acontece? No meio do caminho, a gente tem um hábito de já dando dicas, né? E quando chega o término do exame, nós deixamos a parte perineal exatamente após praticamente o término do exame. Solicitamos a presença da maca e colocamos simplesmente, de forma bem objetiva para o paciente, que ele vai ficar numa posição, detalhe, nós praticamente não tocamos no paciente, viu? Em posição litotômica, como se fosse num exame ginecológico, ou não raro também no exame urológico, e o paciente aceita perfeitamente bem, e a gente procura ser objetivo, são no máximo 3 ou 4 imagens, e aqui vai um detalhe que o Paulo também colocou. Depois, com a vivência que você vai tendo em captação de imagem, você vai criando as imagens paralelas, as imagens especiais que estão fora do protocolo. Isso para ajudar cada vez mais no laudo. Então, essa parte perineal, ela tem sido de uma valia muito grande, e dando belos diagnósticos também. E eu acredito que os colegas ficam satisfeitos, porque eles também não esperam esse tipo de exame. Mas não. É um exame simples, o paciente fica em posição litotômica, tem alguns detalhes no caso do homem, mas não precisamos entrar no detalhe agora, mas o resto é muito simples, objetivo e rápido. Mas lembrando que as doenças geralmente que a gente tem visto, neuropatia do pudendo, que é possível de a gente avaliar, os miofasciais ali da região perineal, que é bem complexo de avaliar, as neuropatias inguinal, hipogástrico, todas as coisas assim que são complexas, né? As disfunções de adutores, bulbo coccígeo. Então, é um exame difícil tanto de executar, por isso que precisa de pessoas altamente qualificadas, aí, como os dois colegas aqui, né? E eu sei que o Maurício tem uma experiência há bastante tempo já com esse tipo de exame, e tem uma procura grande, né? Os pacientes com dor perineal também, eles procuram muito lá o serviço do 9 de julho, porque sabe que pela questão do próprio ambiente, tem que ter um ambiente propício para isso, né? A explicação, a abordagem. Eu sei que o Dr. Paulo também pode fazer aí no Rio de Janeiro, também tem tudo isso aí preparado para esse tipo de abordagem. Mas é isso, tem que ser feito com pessoas qualificadas como vocês, para que se obtenha uma imagem boa, para que se possa chegar no diagnóstico mais claro, mais próximo do definitivo, né, do mais próximo que possa ajudar o paciente, né? E lembrando que esses exames, eles nunca são feitos só na região, né? Então, em todos os dois colegas aí, eles fazem sempre a avaliação de corpo total, nessa avaliação primeiro diagnóstica, né? Depois a gente já vai falar da face lá, doutor Paulo. Mas assim, a princípio, quando chega em casos complexos, mesmo sendo a dor perineal, sempre é feita a avaliação de corpo total, né, Maurício? Sempre. E mais a questão, quando envolve neuropatia, a questão do cold stress também, que é de rotina aí, a aplicação dele, né? Se quiser explicar um pouquinho também. Não, esse detalhe do corpo total é indispensável, porque tem aquela dor referida, então o paciente diz, não, a minha dor é aqui, e aí você já fala para ele, olha, a sua dor pode ser aí, mas a origem dela pode estar lá. Então, independente da sua dor, isso é rotina nossa, independente da sua dor, nós vamos mapear o seu corpo todo, vamos captar a imagem do corpo todo, porque não raro achamos alguma coisa que possa contribuir com o tratamento. Deixa eu contar uma passagem bem rapidinha, e essa foi pessoal. Foi uma paciente que veio ao meu consultório, para fazer rotina ginecológica, né? E ela disse, puxa, mas eu tenho, que me incomoda mesmo, é uma dor, uma lombociatalgia, uma dor lombar, né? Uma dor nas costas. Eu falei para ela, olha, o seu convênio cobre, vai lá que eu faço o seu exame, tudo bem. Fizemos o exame dela completo, no final o que nós achamos foi um CA de tireoide, viu? Então, para você ver a importância de fazer, seguir todo o protocolo, aquele protocolo que a gente aprende na pós, tem que seguir o protocolo. A gente às vezes vê um colega ou outro que faz, esquece um ou outro, não pode esquecer, tem que fazer o protocolo, porque essa mulher
nós pegamos a tempo, foi operada, está maravilhosa, e ela agradece até hoje. Isso porque ela só foi fazer um exame ginecológico. É. E ela foi tipo um preventivo, tal, né? Ela não esperava encontrar uma alteração como essa, né? Não, E ela esperava a dor, a queixa dela para ir lá era a dor lombar. Aí dor eu falei, lombar. olha, independente disso, nós vamos fazer, como fazemos em todos, o corpo total. O único exame que nós não fazemos corpo total é a termografia de mama, que ela já vem orientada pelo profissional, e por sinal, deixa eu abrir um parênteses, Marco, vem crescendo absurdamente. Há muitos colegas nossos, mastologistas, ginecologistas, que hoje preferem ouvir uma opinião também da termografia de mama para poder associar, obviamente, com os outros exames, um diagnóstico com maior firmeza, né? Isso vem crescendo muito. É importante ressaltar que o exame de mama também exige uma qualificação dos profissionais que fazem, então é importante vocês procurarem um serviço que tenha um médico qualificado em termologia, né? Então não é um exame simples, só tirar uma foto, ele exige todo um posicionamento correto, a interpretação dela é complexa, hoje ela é baseada em inteligência artificial também, para ajudar a não ficar só subjetivo, então é muito difícil só olhar a imagem e dizer que aquilo é uma alteração, e lembrar que não é um exame que vem para substituir a mamografia, nem a ultrassom, não é isso, ele vem complementar a avaliação clínica, pegar aquelas mulheres, a gente já até comentou num outro encontro anterior, que é usar aquelas mulheres mais jovens, com mama densa, de alto risco, onde o exame a própria mamografia é difícil de avaliar, praticamente não é recomendado, e o ultrassom, ele é bom, mas se tiver essa ajuda da termografia, vai ficar melhor. Mas o exame, assim, tem que ser muito bem indicado, tem que ser acompanhado, tem que ter tem que ser as duas pontas, né? Hoje estamos aí, vocês dois ali na questão diagnóstica, mas tem que ter na outra ponta um outro colega também que entenda o exame, saiba utilizar com inteligência, entenda que aquilo não é um diagnóstico definitivo, é um exame complementar como os demais, mas que pode dar uma luz enorme no paciente, trazer um diagnóstico mais claro, né? Até a questão que o Dr. Paulo comentou da fibromialgia, que não é só a fibromialgia, né, Dr. Paulo? É o que tem por trás dessa fibromialgia, né? Desde a questão da depressão, né? Sim. Mas as questões musculoesqueléticas, as outras causas de dores, porque nem tudo que dói no fibromialgico é a fibromialgia em si. Então, tem lesões degenerativas, lesões compressivas de hernia de disco, lesões nervosas periféricas, que estão ali e ninguém está vendo, e a coisa está evoluindo, e tudo fica na psiquiatria, tudo fica vamos chamar assim, na questão da dor, e tá aí, e não está se resolvendo a questão periférica, né? Acho que o Paulo teve essa oportunidade durante o curso ver essa coisa mais localizada também, né, Paulo? Sim, eu vou até aproveitar Uhum. fazer um adendo ao que o Maurício estava falando. Eu recebi uma paciente, que já é uma paciente antiga, ela tem esquizofrenia, e ela começou a apresentar dores generalizadas. E aí ela porque queria fazer a termografia, porque ela tinha visto lá na minha sala as pessoas comentarem, e eu digo, então tá bom, vamos fazer a termografia, vamos ver o que está acontecendo com você. E aí o que me aparece? Na mama aparece um nódulo. E ela não sentia nada, enfim. Aí eu digo, olha, você vai ter que fazer o seguinte, você vai procurar teu ginecologista, teu mastologista, para lhe dar uma olhada. Aí ela foi e ele não valorizou. Ele disse, não, a termografia, esse exame... Eu digo, não, mas doutor Paulo, para não fazer uma ultrassom, não vejo necessidade. Ela volta, aí eu tomei a liberdade e vai o seguinte, você vai procurar outro. E você vai fazer a ultrassonografia. Fez. Sim, você como médico, você pode orientar, com certeza, Sim, claro, sim. tranquilamente. E simplesmente essa senhora tinha um CA de mama. E hoje ela faz quimioterapia, me chega no consultório, carequinha, com um bonezinho, me perguntando qual é a cor do boné mais bonitinho, o azul ou rosa? Eu digo, você escolhe. Mas super feliz e contente porque eu descobri, quer dizer, através da termografia, deu uma orientada para que ela encontrasse alguma coisa que lá na frente poderia
trazer graves problemas. E eu Graves fiquei assim, problemas. eu fiquei satisfeito com a termografia no caso dela, que eu digo, poxa, tá aí, né, um negócio que eu nem imaginava que poderia isso estar acontecendo, e ela tá lá, de Petrópolis, essa paciente, né? Muito E, interessante, Paulo. graças a Deus, ela está tratando e está feliz e contente lá com o filho dela. E outra coisa, deixa eu fazer mais um segundo adendo, né? Vou aproveitar a oportunidade. Claro. A temperatura dos locais, por vezes a gente faz todo um preparo com ar e tudo, mas existe uma diferença que eu também estou pesquisando isso. Alguns pacientes com depressão, através da termo, com uma diferença entre um município mais frio e outro mais quente, com ar, enfim. Só isso é outra coisa, mas a gente atende lá no consultório em Petrópolis e aqui em Botafogo. E o doutor Maurício também tem alguns planos de saúde, alguns convênios que já tem coberto aí no Hospital 9 de Julho, né, Maurício? Você sabe de cabeça alguns aí? Tem o problema é que eles ficam variando, né? Mas o Caixa Expressa. Olha, parece que o Banco do Brasil, desculpa, Maurício, parece que o Banco do Brasil já está dando reembolso. Então, mas eu acho que eu recebi há algum tempo atrás uma carta de um colega que foi dirigida ao convênio dizendo da importância vital para o diagnóstico, ou melhor, da importância vital do exame para o diagnóstico. E o convênio, em função daquela carta, talvez até com medo de ser depois progredir para a justiça, qualquer coisa, liberou. E foi muito interessante. Eu acho que foram 2 vezes que esse colega escreveu uma carta explicando da importância do exame, e foram feitos, viu? Agora, está crescendo, viu? Eu acho que logo, logo vai ficar mais fácil. No 9, que eu sei, é Sul América, Bradesco, Cassi, a Sabesp, esses convênios Caixa de São Paulo, Caixa, né? Então está crescendo, né? No Rio também o Paulo falou ali do Banco do Brasil, e assim, claro, tudo é bom senso, né? Independente de convênio, é a justificativa, né? Então, qual que é a justificativa para aquele exame? Então, se tem uma solicitação médica esclarecendo o que é, o porquê, o que o paciente já fez além da termografia, antes de fazer a termografia. Então, ele fez a avaliação convencional, está correto, o que não encontrou, essa coisa tem que ficar muito clara. E aí, nesse sentido, pode ser que o convênio libere, então, conforme... Aí é muito pessoal, né? Então, tem convênios que já têm essa liberação direta e outros que exigem uma certa justificativa, né? Isso vai de contrato de cada um, é bom as pessoas saberem. Então, caminhos tem, inclusive próprio, até a gente já teve situações de prefeitura, né, Maurício? E de já vir encaminhados pela prefeitura, do Estado. Já tivemos casos de juízes encaminhando, né, Marcos? Juízes encaminhando para avaliação. Um ou outro juiz que teve conhecimento sobre a termografia, ele mesmo, não sei se foi ele ou através do advogado, a pedido dele, nós já recebemos casos assim também, muito comum para perícia, né? Muito comum na perícia. Porque assim, tem que ter o bom senso da justificativa, né? E tem que ser feito num local adequado, né? Onde tem os profissionais médicos, os profissionais já têm a formação na área, né? Como vocês dois. Eu acho que vocês são grandes exemplos aí, tanto no Rio de Janeiro, né? Quanto em São Paulo. E também, a gente só está falando de 9 de julho, mas o Dr. Maurício também atua lá no Hospital Sírio-Libanês, não é isso, Maurício? Isso, no Sírio-Libanês, praticamente na mesma época que nós começamos, no 9 de julho, e também, eventualmente, na clínica de um ou outro colega que solicita, que tenha condições ambientais, né? A gente vai também, mas basicamente no 9 de julho e no Sírio-Libanês, aqui de São Paulo. Isso. E os pacientes que têm procurado, Maurício, que vêm de fora, geralmente com qual tipo de queixa que você mais tem visto assim? Procurar? Porque uma época, a gente, mais no começo, era uma coisa muito voltada para a perícia, né? E parece que hoje não, é uma coisa mais realmente relacionada à dor, né? O paciente que vem Olha, com a Marcos, dor, eu acho difícil, né? Nós temos um volume grande de pacientes encaminhados por colegas
Olha, eu acho que nós já recebemos. Só não recebemos da parte do Sul, viu? Porque a parte do Sul tem uma turma que pega todos os casos, viu? O pessoal de Curitiba pega os nossos casos do Sul. Mas dali para cima nós recebemos realmente com muita frequência e as queixas maiores geralmente são álgicas, lombares, neuropatias, que os colegas têm dificuldades de fazer avaliações e querem ter uma visão melhor, e a imagem termográfica ela traz isso, os exames, como o Marcos falou, o exame de cold stress, ou de mão, ou de pé, é fantástico para mostrar as alterações inflamatórias, as alterações neuropáticas. Então, isso tudo contribui exatamente para aquilo que o colega quer, que é auxiliá-lo no diagnóstico. Mas a grande maioria, sem dúvida nenhuma, são casos de dor. Só explica para quem não conhece ainda, Maurício, que tem gente que não conhece a termografia e está assistindo a gente aqui. O que é o cold stress que você faz no 9 de julho? Para qual situação e mais ou menos como é que ele é feito? Bom, o cold stress nós utilizamos basicamente para avaliação de problemas de neuropatia, radiculopatias. Então, o exame é extremamente simples. É um exame que, por exemplo, você vai fazer o cold stress das mãos. O paciente tem um problema de pós-cirúrgico ou um problema de... ele queixa de parestesias, extremidades, ou qualquer coisa que você possa ver que possa ter uma justificativa. Então, o exame é simples. Dor neuropática, né, principalmente. Dor neuropática, então, nós colocamos o paciente sentado já no final do exame, esse é a parte realmente final do exame. Então, é colocado, no caso das mãos, nós colocamos um apoio, um travesseiro, deixamos as mãos do paciente permanentemente até o final do exame, pedimos a ele que não mexa as mãos, colocamos um balde com uma água e um plástico para que ele não molhe os pés a uma temperatura de mais ou menos 16 a 18 graus, para que haja um choque térmico. E, através disso, você consegue ver a variação durante esses 9 minutos, as modificações que, porventura, possam acontecer, ocasionadas por essas dores neuropáticas, por causa dessas neuropatias. E é uma imagem fantástica, é muito bonita. Tanto fazemos para mãos, como fazemos para os pés. Só um detalhezinho, o pessoal não se assusta, quando ele fala em choque térmico, é fisiológico. Então, aquela água um pouco mais fria, que você, quando você vai lavar a mão, ou está tomando banho e tal. Então, ninguém te leva um choque de dor, desconforto, não existe um desconforto. E também o que é interessante que o exame ele não vai mergulhar a mão diretamente na água ou o pé diretamente na água, então existe uma proteção plástica, não é isso, Maurício? E também não mergulha a área de dor, pelo contrário, é a região que não tem dor. Né? Isso que é legal, porque se estuda o reflexo. Então, a pessoa tem dor na mão, mas ela vai mergulhar o pé, que não tem nada a ver com a dor, até para não influenciar. Então, a gente vê a resposta na mão lá, onde tem um problema de dor, e como é que ela vai se comportar. E quando a pessoa tem um problema nos pés, dor nos pés, o paciente mergulha as mãos. Então, ele é invertido. É um exame totalmente tranquilo para a pessoa fazer, né? A gente não tem problemas em relação a isso. Os pacientes não reclamam nada e faz o exame tranquilo. E é muito útil na questão de estudar essa desautonomia, que é comum aí nas doenças como a síndrome regional complexa, nas neuropatias periféricas, nas alterações radiculares. A gente vê muita alteração radicular, né, quando não tem eletroneuro positivo, alterações sensitivas, alterações de fibras finas, que são alterações muito complexas, que doem, incomodam, tem tratamento para isso, mas não tem diagnóstico. A gente não vê o diagnóstico eletroneuromiográfico porque ele não consegue pegar essas fibras que são muito finas. E vão tudo parar de onde? Lá com o Dr. Paulo, na psiquiatria. Né? Estou ficando maluco, estou com dor, mas ninguém vê. Será que é da minha cabeça? Eu acho que é muito comum isso, né, Paulo? Você deve ter passado muita experiência antes da termografia com esse tipo de paciente, né? Como é que foi o antes e depois, Paulo? Porque antes sem a termografia e hoje, como é que é esse impacto aí? Dos pacientes loucos de dor que é só da cabeça.
Eles se sentem mais seguros com a realização do exame, né? Feito o exame, aquilo que você falou anteriormente, né? E ele sente, existe um exame que possa fazer um diagnóstico para aquilo que eu sinta. Não é baseado só num papo de meia hora e que você vai ter que fazer medicação e vai voltar daqui a 30, 20 dias. Então, não, ele fica mais seguro com a realização do exame. Isso que para mim funcionou e funciona muito bem, entendeu? O Paulo também tem um protocolo bem específico dentro da área dele, da psiquiatria, que faz parte do estudo, né? Que foi o teu estudo lá na especialização, que é a avaliação da face, né? Sim. E nesse estudo ele faz avaliação tanto da temperatura cerebral, quanto da temperatura de extremidades, como o nariz, a região da face, e consegue fazer uma correlação aí dentro da atividade simpática dessas pessoas, se está aumentada ou diminuída, se elas têm uma alteração relacionada à parte metabólica. Isso foi bastante interessante, né, Paulo? Tireoide também. Eu aproveito tireoide. a face e utilizo também para ver a região anterior. Então, tireoide a gente já também botando o dedo naquilo que a gente não está adaptado, mas os pacientes a gente tem a disfunção tiroidiana através da termo, e aí o paciente vai lá procurar o endocrinologista, ele aí inicialmente nega, não tem nada, mas vamos fazer ultrassom. Aí você aparece alguma coisa lá. Isso eu acho legal. Tem gente que... Você tem algum problema tiroidiano? Não, nunca vi esse exame, mas não tem nada, não. Nunca ninguém me disse nada. Então, a mesma coisa, o Marcos, esse detalhe é importante, porque o que nós vemos também, o paciente vai lá para exame de dor, essas coisas todas, mas não raro os quadros de gastropatia, aquelas coisas todas que se manifestam, aí o paciente diz, puxa, eu tenho dor nessa, porque ele vem tão desesperado com as outras maiores dores, né? Sim. E a gente faz, nós temos por hábito, no 9 de julho, no Sírio, não dar diagnóstico. Isso é uma norma nossa desde o começo. Na hora do exame. Na hora do exame, nós temos por hábito, explicamos que é importante que se veja, que esses exames passem por avaliação, por softwares, aquelas coisas todas. E isso nos ajuda bastante, né? Mas é muito interessante porque ele diz, puxa, como é que você viu isso aí? Tem essa manchinha aí do lado da minha barriga. E aí tem mais diagnósticos que vão ajudar os colegas, né? Isso. Agora, a gente está quase no finalzinho aqui. Eu queria que o Dr. Paulo comentasse para nós, assim, que a termologia, ela não é só imagem térmica. É o estudo, né, quando vocês dois passaram pela especialização lá, viram que ela é muito mais do que simplesmente uma imagem do calor do corpo humano. Então, você tem que entender toda a fisiologia, a anatomia relacionada àquelas alterações térmicas, a termoanatomia, etc., e a termofisiologia. E, mais recentemente, o Dr. Paulo teve essa oportunidade agora em São Paulo, de estar fazendo um treinamento aí do BTT, né, com o professor Mark, que veio dos Estados Unidos, da Yale University, né, e em breve também o Dr. Maurício vai estar fazendo. Mas explica para nós como é que foi esse treinamento aí, essa primeiro contato, né? Inicialmente... O que foi exatamente esse treinamento que você fez aí? Inicialmente a gente tem mais informação e é um negócio complicado, mas de qualquer maneira, em se tratando de sono, eu achei muito interessante, né, você fazer uma avaliação do porquê que o indivíduo tem insônia, porquê que o sono dele é prejudicado, e você não precisa pensar hoje, pelo menos na minha área, pensar em, o sujeito chega no consultório, eu não durmo, eu tenho insônia, então tá, vamos tomar um remédio tal, vamos... E às vezes a gente aprende, pelo menos nesse primeiro treinamento, eu espero que tenha outros, que existem causas das mais diversas, que a gente vê na clínica, né? Mas seguindo um protocolo que vai ser fornecido, isso vai dar mais segurança para o médico e vai dar mais segurança para o paciente, né? Porque ele vai ver que ele precisa tratar a insônia dele. Ele não precisa de remédio para fazer ele dormir. O professor Mark teve com a gente aqui num dos encontros, né?
então até o pessoal pode assistir nos vídeos anteriores, mas é um dispositivo que ele mede a temperatura durante o sono. Então a gente está partindo para esse monitoramento durante o sono, e isso vai estar sendo disponibilizado aí também nas clínicas que já trabalham com termografia pelos profissionais que têm esse conhecimento na área. Então é um dispositivo que a pessoa dorme com ele de uma forma bem tranquila, tem uma forma de colocar esse dispositivo e ele vai medir a temperatura durante o sono, a temperatura cerebral. E é esperado, normal, que as pessoas diminuam essa temperatura durante o sono. É um certo resfriamento, então ele não pode ter um hiperaquecimento. E os pacientes com doenças neurodegenerativas, como o Parkinson, Alzheimer, a própria esquizofrenia, eles têm um aumento de temperatura, eles não têm essa queda. Isso acumula uma série de proteínas tóxicas cerebrais que aumentam o nível de degeneração neuronal e progressão para essas doenças. E isso é interessante, é uma coisa nova que vem para melhorar a performance mental, performance física e a saúde como um todo. E em breve aí estará aí disponível também com o Dr. Paulo, né? E também com o Dr. Maurício lá no Hospital 9 de Julho, são novidades que estão entrando aí. Dentro da termologia. Desculpe interromper, mas eu achei super interessante quando coloca aquele slide do paciente com Parkinson, descobrindo, né, o porquê daquelas alterações motoras dele, começando a tratar, e eu achei aquilo ali muito legal. Eu acho que quem estava lá viu e foi muito interessante. Tem muita coisa boa aí, mas vamos ter novidades aí pela frente. Pois é, tem que ter mais treinamento. Isso, então estamos nessa fase de preparar o método aí para estar aplicando para os pacientes. Gente, a gente está chegando no finalzinho aqui do nosso Abraterm em Foco, e eu queria uma dica aí de vocês, uma dica de cada um aí. Com o Dr. Maurício, o que você deixaria para os nossos colegas que ainda não estão fazendo termografia, e depois uma dica para as pessoas que precisam do exame e não estão em dúvida. Quer começar? Eu diria o seguinte, eu já fiz esse comentário agora mesmo, eu diria que quando nós começamos a fazer o nosso desenvolvimento na termografia, era uma área só, basicamente. E hoje nós estamos falando de avaliação do sono através da termografia. Veja o que evoluiu, passando pela área de esporte, passando pela área de fisioterapia, passando pela área de acupuntura, passando pela área de mamografia. Então, aqueles que realmente querem ter um up, né, dentro das suas áreas e têm interesse, venham, porque é fantástico. Cada dia que passa, nós estamos falando só de 9 anos de pós-graduação, né? Imagina o que vai ser daqui 2 anos, porque é muito curto. O crescimento da termografia é muito curto, pouco tempo que já apareceu por aí. Então, você hoje vê os clubes se utilizando da termografia, os fisioterapeutas. Então, quem tem interesse, venha, conheça, treine bastante, faça bastante mais, não tenha medo de errar, não, é errando que você vai acertando. E as pessoas que têm interesse, tenho certeza que a termografia sempre ajuda, eu diria que bastante, ao colega médico, que vai encaminhá-lo, né, no caso o paciente, a ter uma produtividade muito mais nas suas terapias, viu? Obrigado, Maurício. Então, para quem quiser procurar o Dr. Maurício, ele atende lá no Hospital 9 de Julho, no Centro de Especialidade, e também no Hospital Sírio-Libanês. Né? O pessoal entra em contato pela termografia ou termometria, que também é o nome do exame que a gente realiza. Muito obrigado, Dr. Maurício. E o Dr. Paulo, qual que é a dica aí para os nossos colegas aí que estão vindo aí na área, começando a termografia, e depois para os nossos pacientes que estão procurando o exame e ainda estão em dúvida em relação a isso? Eu faço minhas palavras do Maurício. Eu acho que os colegas têm que acreditar no exame, têm que acreditar no método, tentar, na medida do possível, se inteirar, fazer o curso de especialização. E eu acho que tem que ser por aí, porque é um trabalho, é um método
não invasivo, é um método que utiliza de uma série de coisas. Dentro de um exame só você vai encontrar tanta coisa, e eu acho que tem que valorizar, tem que estudar. E em relação aos pacientes que não se sintam inibidos com o exame, por favor, acreditem que ali a gente está diante de médicos, de pessoas profissionais e que estão ali para ajudar, somente para ajudar. E, e uma dica também para os colegas: sempre façam um exame acompanhado de uma enfermeira, de alguém. Isso é muito importante. Isso é Isso. importantíssimo, para não ter problemas no futuro. Muito obrigado aos nossos convidados. Foi riquíssimo a informação que vocês passaram. Teve muita informação nesse encontro aqui, tenho certeza disso, né? O pessoal pode estar revendo depois esse vídeo com calma. E lembrando, toda quinta-feira, às 20 horas, estamos aqui com a Abraterm Foco. Meu nome é Marcos Brioski, sou presidente da Associação Brasileira de Termologia, que é a associação mãe aí de todas essas, da formação dos nossos colegas, e que está promovendo esses encontros, esse esclarecimento para a comunidade geral, para a comunidade médica. Então, você, colega, médico, né, que ainda tem dúvida, venha conversar com a gente. Não estamos falando de nada mágico, nada de outro mundo, é aquela fisiologia básica que você aprendeu lá na faculdade, só que vista através de um exame de imagem, de uma forma mais clara, tá bom? Você vai encontrar bastante literatura na internet a respeito, vai encontrar muita coisa da fisiologia, da fisiopatologia, da termoanatomia. Então, obrigado por sair desse Abraterm em Foco de hoje, muito satisfeito, muito feliz com as informações dos colegas. E até a próxima quinta. Boa noite a todos. Obrigado, doutor Maurício, obrigado, doutor Paulo. Até a próxima vez. E deixe as suas perguntas aqui embaixo. Se você gostou, clique aqui, se inscreva e passe para os colegas que ainda não conhecem, tá bom? Até mais. Tchau. Tchau, tchau.